Desenvolvimento Sustentável Capixaba. Ivone Pontes, economista pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Ingressou no Bandes por meio de concurso público para o cargo de nível superior, economista. Atualmente é gerente de participações, PPPs e investimento, cujas atividades incluem o gerenciamento da carteira de fundos de investimentos em participações do banco, bem como atividades rotineiras de coordenação, análise e acompanhamento das empresas que recebem aporte de capital pelo FIPS. Atua também na estruturação de projetos de concessões e parcerias público-privadas da gerência, tendo obtido certificação profissional em CP3P pela APMG Internacional. No Bandes, passou por diversas áreas de conhecimento da instituição. Iniciou na área de gerenciamento de riscos, onde atuou como técnica e como gerente da área, passando pela análise de grandes projetos de investimento, com atuação também na gerência de desenvolvimento e planejamento. Teve experiência profissional também como docente de ensino superior no curso de Ciências Econômicas da UFES e também docente e coordenadora de curso em outras instituições particulares de ensino superior. Com vocês, Ivone Pontes. Cadê o passador? O passador aí, dá uma testada aqui. Deu certo. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer aqui o convite recebido. Para a gente é sempre um prazer vim apresentar um pouquinho do que a gente tem feito lá no banco em fomento para startups, né, que é o nosso foco aqui hoje. Mas antes, é sempre muito bom a gente apresentar o Bandes. Como foi falado, eu tenho uma história, né, importante com o banco. Na verdade, eu fiz 18 anos, sou maior de idade já no banco. Eu fiz 18 anos de atuação lá no Bandes. E o Bandes é um banco. É o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e o governo do Estado é o principal acionista, né? É quem detém as suas ações. Então, a gente atua realmente fortemente promovendo ações de desenvolvimento conectadas com o governo do Estado, atendendo às demandas do governo do Estado para atender toda a população capixaba. A gente atua regionalmente aqui no Estado do Espírito Santo. A gente tem experiência aí de mais de 50 anos financiando o crescimento do Espírito Santo. Nos consideramos um ativo estratégico importante para fomentar esse desenvolvimento. Somos a principal fonte de financiamento de longo prazo aqui do Estado e um instrumento importante, como eu falei, de execução da estratégia de desenvolvimento do governo do Estado, como vocês vão poder verificar aqui nessa apresentação. Subir. Não sou alto igual o Rodrigo, né? Como um banco, obviamente, o nosso principal produto são linhas de financiamento. E nós temos produtos diversos para atender todos os empreendedores aqui do Estado do Espírito Santo. A gente só não atende microempreendedor individual, que a gente até teve um programa importante, que era o nosso crédito, vocês devem ter ouvido falar, mas que hoje está a cargo da Aderes. Então, o banco atende fortemente os empreendedores do Estado, inclusive, enquanto instrumento de governo, eu vou mudar que aqui está vindo o vento, enquanto instrumento de governo, né, de política pública, inclusive,
Inclusive, nós atuamos também, por exemplo, quando teve essas últimas chuvas aqui no estado, o banco atuou fortemente lá no sul do estado, com linhas de crédito emergencial, e nós já liberamos praticamente todo o recurso destinado para isso, atuando de forma rápida, célere, para atender esses empreendedores. Então, a gente realmente é um instrumento do governo estadual. Mas, em termos de linhas de crédito, a gente atua fortemente com investimentos, mas temos também capital de giro, e o nosso foco é a sustentabilidade, é o desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos linhas específicas de painel solar e a outra linha mais recente, outro programa mais recente, bandes baixo carbono, para aquelas empresas que precisam ou que querem trocar, por exemplo, suas máquinas e equipamentos por aqueles que menos poluem, né, que menos prejudicam aí o meio ambiente. E a nossa atuação com inovação, com crédito, ela também é bastante desenvolvida, e é nisso que eu vou me ater aqui nessa apresentação, tá? Por isso que eu trouxe aqui os principais números do FINEP, né? O banco atua enquanto agente repassador de recursos FINEP, com a linha InovaCred. Então, é um crédito específico para empresas inovadoras, para inovação aqui no Estado do Espírito Santo. E a grande questão dessa linha é realmente a taxa, né? A gente está falando de uma taxa anual que é cerca de metade da Selic. Então, é um crédito muito importante para os empreendedores capixabas, para as principais empresas poderem inovar. E nós alavancamos esse crédito aqui no Estado, e a gente já financiou, já tem aprovado 53 milhões referentes a 31 projetos financiados. A gente aumentou recentemente o limite junto à FINEP para apoiar essas empresas aqui no Estado. E isso entra muito, como até o Rodrigo falou, a gente atua desmistificando a questão da inovação. Porque, nesse caso aqui, a gente está falando de um crédito para inovação que não é uma inovação disruptiva, é algo que é inovador para aquela empresa. Então, se enquadrando nisso aí, a gente consegue, com o apoio da FINEP, que é quem diz se o projeto é inovador ou não, apoiar essas empresas, em condições, como eu falei, bastante atrativas. E, quando a gente fala de inovação, de startups, como o Rodrigo bem enfatizou, as ações da FAP, no fomento, em toda a atração da empresa, o recurso lá da FAPES é de subvenção, né? No caso do BAND, a gente é um banco de desenvolvimento, então o nosso recurso não é subvenção, não é o apoio desse formato. A gente percebeu o seguinte: a gente precisa apoiar essas empresas inovadoras, apoiar as startups de forma diferente daquilo que é o crédito tradicional, porque essas empresas não se encaixam num crédito tradicional, né? Elas não se enquadram ali, elas não têm as características necessárias para buscar um financiamento no banco. Por exemplo, elas não têm garantia. Por exemplo, elas ainda não conseguiram tracionar o seu negócio, elas não têm uma receita adequada para obter um crédito. Então, diante disso, o que o banco fez? O banco começou a investir, a aportar recursos em fundos de investimento em participação, para que esses aportem recursos nas startups. E esse trabalho do banco, sendo cotista em FIPES, ele iniciou lá em 2016, com o fundo Criatec 3, que é um fundo de investimento e participação estruturado pelo BNDES, em que nós fomos convidados a aportar recursos nesse fundo. Então, a nossa história com o FIP começa lá, e a gente lá em 2016 aporta, de recurso próprio do banco, 10 milhões de reais no Criatec 3, que o propósito era, esse recurso aportado pelo banco, ele necessariamente tem que ser investido em empresas aqui do Estado do Espírito Santo. Falo isso porque o Criatec 3 é um fundo nacional, estruturado pelo BNDES, tem como cotistas não só o BNDES, BDMG, BRDE, outras instituições de fomento aqui do nosso país, e no caso
caso do Bandes, está lá no regulamento do fundo especificado. Olha, esse recurso tem que ser aportado em empresas capixabas. A gente iniciou lá em 2016 e hoje a nossa carteira de FIPs conta com 6 fundos de investimento e participação. Hoje a gente está falando de 290 milhões de reais destinados para investir em empresas, em startups aqui no estado do Espírito Santo. É o comprometimento do banco com recursos próprios e com recursos de fundos de desenvolvimento do estado para fazer aportes em empresas aqui. Então, desde esse início, eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada fundo. Se eu demorar demais, vocês podem me cortar aí, tá? Mas desses 6 fundos, são 290 milhões comprometidos, que o banco tem o compromisso de aportar nesses fundos. A gente tem, até o momento, 33 empresas investidas aqui no estado do Espírito Santo, e a gente já repassou desses 290 milhões, né, cerca de 93 milhões de recursos para esses fundos, tá? E aí, uma pergunta, né? Eu não sei exatamente qual é o nível de vocês, de conhecimento, do que seria um fundo de investimento e participação, né? Algumas pessoas podem não ter total domínio do que seria isso. Eu trouxe uma figura para pelo menos tentar ilustrar o que é um FIP e como que ele funciona. Um FIP funciona como um condomínio fechado em que vários cotistas, vários investidores aportam recursos nesses fundos, né? Aí a gente tem lá, você tem o capital dos investidores entrando nesse fundo e você tem um gestor profissional. Na verdade, você tem um gestor, você tem um administrador, você tem toda uma governança desse fundo para que esse gestor, ele prospecte empresas, startups, que tenham grande capacidade de alavancar os seus negócios conforme as diretrizes de cada gestor, né, de cada fundo desse, e ele aporta recursos nessas empresas. O objetivo é que essas empresas cresçam de forma mais rápido e esse recurso, depois dessa fase de investimento, retorne novamente para o fundo. O ciclo é esse. Um fundo de investimento e participação, ele tem um período... Ele tem uma maturação longa, são 10 anos, normalmente, de prazo de fundo de investimento e participação, sendo os 5 primeiros anos destinados para o investimento, para prospecção e investimento nas empresas, e os demais 5 anos para desinvestimentos nessa empresa. E quando a gente fala de fundo de investimento e participação, a gente não está falando somente de recurso financeiro, a gente está falando de recurso financeiro e de apoio na gestão dessas empresas. É isso que é o mais relevante aqui para a gente desenvolver o nosso ecossistema capixaba de inovação. Por quê? A gente está falando assim, a gente aporta o recurso na empresa para ela crescer mais rápido e para que tenha um retorno para o fundo. Mas a gente não faz isso simplesmente com esse único foco. A gente está na origem do fundo de FIP, está no cerne da questão que esse gestor profissional, ele faça um apoio nessa gestão, ele interfira nessa gestão para que cresça mais rápido. É o Smart Money que a gente está falando aqui, tá? Então, ele funciona dessa forma. Então, o banco aporta recursos para que seja investido em empresas aqui do estado do Espírito Santo, mas que tenha um retorno financeiro também. Então, ao retornar para o fundo, esse recurso, ele retorna para os investidores, para os cotistas, tá? E quais são, então, os nossos fundos de investimento e participação? Vou falar rapidamente cada um deles. A gente tem o Fundo Anjo, que também é estruturado pelo BNDES, que tem como objetivo aí co-investir em empresas junto com investidores anjos. Aí a gente está falando de empresas, de startups bem pequenininhas. Aqui no estado do Espírito Santo a gente tem uma investida, que é essa Baqueri Tech, tá? Esse fundo, ele tem abrangência nacional, ele já investiu em 57 empresas, tem um capital subscrito de 142 milhões, o comprometimento do banco com esse fundo é de 5 milhões de reais. Então, esses 5 milhões de reais têm que ser aportados em empresas aqui do estado do Espírito Santo. Esse fundo está na fase de prospecção de empresas, tá? Então, ele está buscando empresas para investir aqui no estado e todas as demais regiões do país. A gente tem esse outro FIP também em fase de investimento, que é o Seed Forsyth. Esse é um fundo de investimento que tem 12 investidas hoje, capital subscrito de 60 milhões, e que o Bandes também tem um comprometimento de investir 5 milhões de reais.
Esse fundo já investiu em 2 empresas aqui do estado, a Aratu e a Lume Robóticos. Acho que vocês conhecem a Lume, né, principalmente. A Aratu também, né? Então, são os 2 investimentos desse fundo aqui no estado. E esse fundo, ele realmente busca empresas bem pequenininhas, né, de institutos, né, que nem o IFES aqui, para investir. Cada um desses fundos tem uma tese diferenciada, tá? Estou falando rapidamente para não me estender muito. A gente tem o Criatec 3, como eu falei, foi o nosso primeiro fundo. E o Criatec 3, por ter sido o primeiro fundo, ele já está na fase de desinvestimento. Então, ele não aporta, não prospecta mais empresas aqui no estado, mas ele já investiu em 2 empresas, que é a OnGrid e a Evo, que também, com certeza, vocês conhecem aí. É uma investida do Criatec 3. O capital subscrito do fundo total é de 217 milhões de reais. O banco tem um comprometimento de aportar 10 milhões de reais, a gente já aportou quase todo o recurso. Lembrando que, não sei se ficou claro, um fundo de investimento em participação, ele tem esse capital subscrito, só que a gente só vai liberando o recurso à medida que as empresas vão sendo investidas. O fundo não fica com o recurso no bolso. O recurso, ele é solicitado toda vez que é necessário, seja para pagar despesas do fundo, seja para investir em empresas, tá? Então, os 10 anos para investir são os 10 anos que a gente libera recurso para esses fundos. E a gente tem também o Primatec, que também está em fase de desinvestimento, que investiu em 3 empresas aqui no estado do Espírito Santo. A Gama, a Olho do Dono e a Mogai, que também acho que são bem conhecidos aí. Ok? A gente tem esse outro FIP, que é o VC4, que a gente chama, que também está em fase de desinvestimento. Esse é um FIP que procura empresas mais estruturadas para investir e que trouxe uma empresa de fora aqui para o estado do Espírito Santo, com base no que o banco comprometeu em aportar. E a nossa estrela, estou vestindo a camisa aqui, a gente tem, então, o FIP FUNSISUM, que é, como eu mostrei ali para vocês, a gente tem 290 milhões aportados em FIPs, né, comprometidos com FIPs. Só no FUNSISUM são 250 milhões de reais do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. E aí, eu peço uma licença aqui, mas eu acho que é sempre importante a gente contar a história do Fundo Soberano e como que a gente chegou nesse fundo de investimento em participação. Eu acho que já deu para perceber que a gente já tinha uma atuação com fundos de investimento em participação. O governo do estado, lá em 2019, cria uma lei, né, a Lei 914, de criação do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. O Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, ele tem um objetivo muito claro de diversificar a economia estadual. E ele busca fazer isso de 2 formas principais, né? Os objetivos do fundo, na verdade, eu sempre classifico como 2 objetivos principais. Um é servir de poupança intergeracional para gerações futuras e o outro de desenvolver o Estado do Espírito Santo. Então, uma parte desse recurso do Fundo Soberano, que é de royalties do petróleo e participação especial, a gente está falando de 1,1 bi de reais hoje, tá? Uma parte, que é 40%, é para poupança intergeracional, 60% é para desenvolvimento. Esse fundo, criado em 2019, foi regulamentado em 2020, por meio desse decreto 4765, e em 2021, a gente começa a trabalhar enquanto agente de desenvolvimento. Com esses 2 objetivos, foram designados para operar esses fundos 2 instituições do governo do Estado do Espírito Santo, BANDES e BANESTES. O BANDES como agente de desenvolvimento do fundo e o BANESTES como agente financeiro desse fundo, a parte de poupança. Então, o nosso objetivo é desenvolver o Estado do Espírito Santo com esse recurso que é destinado para o desenvolvimento. E como que a gente faz isso, né? Um primeiro produto que foi encomendado ao banco foi estruturar um fundo de investimento em participação para investir em startups, justamente porque o governo do estado queria fomentar o nosso
ecossistema. Olha, a gente tem que diversificar de coisas diferentes do petróleo e gás, porque esse recurso ele é finito. É essa a lógica do fundo. Esse recurso é finito, então nós vamos fazer ações para trazer novas perspectivas aqui para o nosso estado. E o primeiro produto é o FIP-FUNSISUM. Então, o Bandes, em 2021, faz um edital de chamada pública para selecionar um gestor profissional de mercado com uma proposta de utilização de 250 milhões de reais para o Estado do Espírito Santo. É assim que nasce o FIP-FUNSISUM de forma muito resumida, porque teve muito trabalho envolvido ali. De forma muito resumida, o FIP-FUNSISUM, ele nasce lá por meio de um edital de chamada pública. E quem decide sobre a alocação desses recursos do Fundo Soberano não é o Bandes. O Bandes é só o agente de desenvolvimento, é o agente operador, é o agente que vai lá e faz o que determina o Conselho Gestor do Fundo Soberano, tá? Que é formado por secretários, por PGE e pelos presidentes do Bandes e Banestes, tá? Então, não é o Bandes que define as ações. Estou falando isso porque tem muita gente que nos procura, eu quero fazer tal coisa com o Fundo Soberano, né? Com o recurso do Fundo Soberano. E a gente é um agente, realmente, para executar as propostas que nos vêm. Obviamente que a gente pode propor alguma coisa, né? Mas a aprovação do uso desse recurso é por meio desse Conselho Gestor do Fundo Soberano. Então, o Bandes selecionou, fez essa chamada pública, as principais gestoras do país participaram desse processo de seleção. Nós selecionamos a TM3 Capital, que atualmente é a gestora do FIP-FUNSISUM, tá? Então, em 2022, a gente começa aí o fundo. Faz o regulamento, que é aquele que delimita as ações do gestor, do administrador, que tem todas as regras do fundo, a gente ajuda a fazer isso e a gente inicia, então, esse fundo de investimento em participação, que é 250 milhões de reais para ser aportados aqui no Estado. E quais, então, são os objetivos desse fundo? Lembrando que eu trouxe aqui que nós selecionamos um gestor com uma proposta aqui para o Estado. O gestor é profissional, ele conhece ecossistemas diversos e viu assim, olha, o nosso ecossistema não é tão desenvolvido assim. A gente precisa de uma proposta bem ampla. E qual foi essa proposta ampla que nos foi apresentada e acabou sendo a vencedora, né? Ele trouxe acelerar digitalmente 500 empresas aqui no Estado do Espírito Santo em 10 anos, acelerar com investimento 50 empresas em 5 anos, que é o período de investimento do fundo, e fazer investimento direto em cerca de 25 a 30 empresas de diferentes estágios. E o que é isso, né? Acelerar digitalmente é realmente mentoria, aceleração de ideias, fomentar a ideia, transformar a ideia em um negócio, né? Para que vire nota fiscal. Essa a ideia da aceleração digital. Aceleração com investimento é acelerar também empresas nascentes, empresas pequenas, mas que já tem um início ali, já tem um MVP, ela já está operando no mercado, aí você aporta o recurso nessa empresa para ela crescer mais rápido. Aí ali a gente está falando de recursos em torno de 300 a 800 mil reais por empresa. Essa é a aceleração com investimento que a gente faz. E aí, nesse caso, tem equity, né? Tem contrapartida da empresa, né? Porque o FIP, ele entra na empresa, acho que eu não falei isso, ele entra na empresa e ele pega uma contrapartida que é um percentual daquela empresa. A gente está falando assim, de aceleração com investimento, cerca de 10% da empresa em troca de um capital para aquela empresa crescer. No caso da aceleração digital, não tem contrapartida do fundo, né? Ele não recebe nada dessa empresa. A empresa não recebe recurso, ela recebe mentoria, enfim, toda a assessoria, mas ela também não fornece nenhuma participação para o fundo. E investir de forma direta em cerca de 30 empresas aí a gente está falando de investimentos maiores, de empresas mais estruturadas, que não precisam dessa aceleração, não precisa dessa mentoria, né? Ela vai ter, sim, o fundo vai ter uma influência na sua gestão, tá? Ele vai ter uma influência na sua gestão, mas ela não precisa passar por esse processo de aceleração mais. São empresas mais estruturadas. Aí a gente está falando de investimento de 2 milhões até 30 milhões de reais, que é o que a gente pensa em aportar nessas empresas. E o que a gente já alcançou disso? O fundo está fazendo agora, em junho, 2 anos.
Acredito até que esses dados vão mudar, a gente está aí para investir em novas empresas até completar os 2 anos do fundo, mas até agora já foram investidos 45 milhões, a gente já repassou para o fundo quase 60 milhões de reais, já foram aceleradas 134 empresas digitalmente, já foram investidas 18 empresas com aceleração digital, quer dizer, de 300, média de 500 mil reais por empresa, e a gente já fez 6 investimentos diretos. E aqui está a carteira aí do FIP-FUNSIS-1 das empresas que já foram investidas, no total de 24 empresas, tá? Eu vou falar de uma rapidamente, só para a gente ilustrar, porque eu acho que é o que muitas pessoas podem conhecer. A Evo está ali de novo, né? Foi uma outra investida do fundo, a investida do Criatec foi investido novamente pelo FIP-FUNSIS-1, mas a Take-It, essas aí são só investidos do FUNSIS-1, tá? A Take-It é aquela empresa que vocês devem ir nos restaurantes do QR Code, que tem o cardápio digital e tudo. É uma das primeiras investidas do fundo lá em 2022. E é uma empresa assim, que tem crescido bastante, né? Ela tem realmente se destacado no nosso portfólio. Depois que o fundo entrou, a empresa deslanchou e a gente espera ter resultados como esse em várias empresas da carteira. É importante dizer o seguinte, são muitos investimentos, são várias empresas que são selecionadas, a lógica do Fundo de Investimento e Participação é realmente entrar na empresa e que essa traga o retorno, mas a gente sabe que nem todas vão performar. A gente espera que, em média, o retorno seja maior do que o capital investido, tá? E é isso. Estou à disposição aí para alguns questionamentos, se ficou alguma coisa não bem entendida, se eu esqueci alguma coisa. Vou passar a primeira palavra lá para o Peter. Obrigada. Muito bom. Você trouxe formulários para a gente fazer a abertura aí do crédito? Hein? Podemos? A cidade de inovação precisa de muito dinheiro. Mas esse dinheiro pouco aí não interessa não, viu? Não. Esse dinheiro pouco não interessa não, viu? Isso aí tudo não dá não, viu? Isso aí tem que mudar.